Olá! Hoje eu quero falar com você aqui sobre um tema que edificou e mudou muito a minha história. E é um tema que poucas pessoas falam ou até mesmo acreditam. Mas a partir do momento que eu obtive conhecimento através da luz da palavra, eu pude identificar alguns padrões e mudar a minha história e mudar a minha vida através da ajuda do Espírito Santo e através da ajuda de Deus, que é sobre maldição hereditária, que muitas vezes a gente zomba em relação a este tema, mas com a história que eu vou te apresentar hoje, eu tenho certeza de que você vai mudar a sua percepção. E a história que eu venho trazer é a história de Davi, quando ele cometeu o adultério, né? Que está em 2 Samuel, a partir do capítulo 11 até o 13. E a partir dessa história a gente passa a ter clareza e a observar os comportamentos que nós temos mediante aos nossos antepassados, aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, enfim. E quando nós obtemos esse conhecimento, nós temos a chance de mudar a nossa vida. Davi, ele era um grande guerreiro, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele se deparava com alguma coisa que desagradava o coração do Senhor, ele se arrependia e pedia perdão e não cometia mais aquele erro. Então, para que nós nos tornemos segundo o coração de Deus, nós exercemos esse papel de obter acesso ao conhecimento e pedir perdão, nos arrepender daquilo e não cometer isso mais. Então, existe uma passagem, através dessa passagem do capítulo 11 de 2 Samuel, quando Davi comete adultério. Era um período de guerra, ele não foi para a guerra, e quando ele acordou, ele viu pela janela uma mulher muito bonita, que era a Betseba, que era esposa de um dos seus servos. E aí ele mandou chamar essa mulher, mandou chamar e se deitou com ela, e ela engravidou. Quando ele soube dessa resposta, dessa notícia de que ela tinha engravidado, ele pediu para chamar esse servo dele, que era Urias, e pediu para que Urias fosse para casa, se deitar com a mulher dele para mascarar o problema. Só que Urias não foi. Por quê? Porque eles estavam em guerra, então eles precisavam proteger. E aí no dia seguinte, Davi descobriu que ele não tinha ido para casa. Davi então chamou ele para um banquete e embebedou ele. E pediu para que ele fosse para casa, mas ele mais uma vez ele não foi. Então Davi tomou uma decisão muito séria, muito séria. Ele mandou uma carta através desse seu servo para um dos seus líderes, Joabe. E nessa carta ele escrevia a sentença de morte de Urias. E o que ele pediu? Pediu para que ele colocasse Urias à frente de um lugar da guerra, no lugar onde fosse fatal a vida dele, ou seja, onde ele morreria. E isso aconteceu. Davi mandou matar o seu servo para esconder e mascarar o pecado que ele tinha cometido. E isso desagradou o coração do Senhor. O Senhor não gostou disso. Então Davi foi vivendo a sua vida, né? Ele achou que estava tudo bem e pegou a mulher. Ele se casou com Betseba após a morte. Só que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, quando ele quer nos tratar, ele mandou um profeta para Davi para contar uma parábola para ele. E nessa parábola dizia que existia um rico e um pobre, o rico tinha muitas ovelhinhas, só que o pobre também tinha essas ovelhinhas, só que o rico tinha essas ovelhinhas, só que ele não quis pegar as suas ovelhinhas, ele quis pegar a ovelhinha do pobre. Então ele pegou essa ovelhinha do pobre e matou essa ovelhinha, que era uma ovelhinha querida, era uma ovelhinha amada, né? E aí Davi logo reconheceu que ele era esse rico,
E ele se revoltou, né? Ele se arrependeu. Só que antes disso, quando o profeta estava contando essa parábola, ele se indignou com a história. Como que esse rico pegou a ovelhinha do pobre? E aí, conforme Natan ia contando, ele foi reconhecendo de que essa pessoa, de que esse rico era ele. E aí, nesse mesmo momento, ele se arrependeu e ele falou: eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo. E aí, o que aconteceu? Por consequência deste ato, o Senhor ele não nos deixa impune. Como Betseba havia engravidado, o neném nasceu. Só que o Senhor não permitiu que essa criança vivesse. Então essa foi a consequência. Davi, antes dessa criança morrer, ele jejuou, ele orou pedindo perdão. Mas o Senhor, ele não permitiu que essa criança vivesse, porque ele queria tratar Davi. Então Davi, após saber a morte do seu filho, ele se lavou, ele comeu e adorou ao Senhor. E após isso, ele se deitou novamente com Betseba e aí ela engravidou de Salomão. Com o decorrer da história, com o passar do tempo, Davi teve outros filhos, teve filhos com outras mulheres. E aí existem 3 filhos que fazem parte deste tema, que é extremamente importante, que é em relação à maldição hereditária. O que seria essa maldição hereditária? É nós cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados, os nossos pais cometeram e trazer desgraça para nossa casa, para nossa vida, né? Cometendo os mesmos erros. Então, o que aconteceu? Aminon, que era um dos filhos de Davi, se apaixonou pela sua própria irmã Tamar. E ele contou para um dos seus amigos. E esse amigo, muito ardiloso, falou: por que você não deita-se com ela? Ou seja, nós temos que tomar cuidado com quem nos aconselha. E aí, Aminon fez isso. Ele armou uma situação, se fingindo de doente, por orientação do amigo, e pediu para que a irmã fosse lá cozinhar para ele. Pediu para o pai, falou para o pai, e o pai mandou a irmã ir. A irmã foi. A irmã dele foi lá, fez os bolos para ele, mas ele não quis comer o bolo. E aí ele mandou os seus servos embora e falou: eu quero me deitar com você. E ela falou: não faça isso, porque isso é um grande pecado, você vai tirar a minha honra. Vamos falar com o nosso pai e nós podemos nos casar. E ele ignorou o pedido da irmã e a violentou. Após ter violentado a irmã, ele a rejeitou. Ele sentiu nojo e mandou ela embora. E Tamar foi embora. Ela usava uma túnica comprida, que era a túnica que as mulheres virgens da época usavam. Ela arrancou essa túnica e abrasiou cinzas em cima da sua cabeça e chorou e se lamentou, porque ela foi desonrada. E aí seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: irmão, o que foi? O que o seu irmão fez contra você? Ela contou a ele. Absalão não falou nada. Ele guardou essa raiva, essa mágoa por 2 anos. 2 anos se passou. Absalão marcou uma reunião, um banquete com seus servos, chamou o seu pai, mas o seu pai não quis ir e pediu para que ele pudesse chamar Aminon. Davi falou: não, mas por que você quer chamar seu irmão? Não faz sentido. Absalão insistiu. Mas o que estava na cabeça de Absalão? Ele queria se vingar do que ele fez com a irmã dele. Então o que Absalão fez? Ele deu ordens aos seus servos: embriague ele e o mate. Ou seja, Absalão exerceu a mesma prática que o pai dele havia feito anteriormente na questão do adultério. Ou seja, a situação só foi piorando. Davi não tratou isso com seus filhos. Davi, ele aplicava a lei, aplicava os mandamentos fora da sua casa, mas dentro da sua casa ele não aplicou. Ele não tratou. E aí, Absalão mandou matar
e o seu filho foi morto. Davi não se posicionou em relação ao que aconteceu com Tamar, mas ele chorou a morte de Aminon. Ou seja, Davi, ele se omitiu na situação, em toda a situação que estava acontecendo dentro da sua casa. Mas na verdade isso foi consequência do que o Senhor disse que aconteceria dentro da casa dele. De que a espada estaria dentro da sua casa, pelo pecado que ele cometeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que os nossos pais fizeram, se nós não obtivermos o conhecimento, não obtivermos a clareza e não quebrarmos o padrão, nós repetiremos os mesmos erros. E agora eu quero compartilhar com você uma experiência da minha própria vida. Eu sempre tive algumas questões, principalmente na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida financeira. E aí, a partir deste conhecimento, eu fui procurar saber qual eram os padrões. E aí, conversando com uma tia, eu perguntei para ela, eu falei assim, tia, como era a vida dos meus tios, dos meus avós, como eram o comportamento nas finanças, nos relacionamentos? E aí ela me falou, os seus avós, o seu avô era mulherengo, a família sempre teve essa questão de mentira, de idolatria, de praticarem rituais de religião de matriz africana, espíritas. E aí aquilo foi me trazendo clareza e eu falei assim, eu preciso quebrar isso. Sabe, porque eu não quero continuar repetindo os mesmos erros dos meus tios, dos meus avós, dos meus tataravós. Eu não quero repetir esse erro. Eu não quero trazer maldição para dentro da minha casa. Eu não quero que a minha próxima geração, os meus filhos, os filhos dos meus filhos cometam os mesmos erros. Eu vou quebrar isso. E eu quebrei. Em nome de Jesus eu quebrei. Então, eu falo pra você, eu vim de um lugar, eu saí do fundo do poço. Eu morava numa casa que não tinha esgoto. Eu quase não dormia à noite porque os ratos e os gatos ficavam brigando no telhado, correndo o risco do forro, correndo o risco de caírem em cima de mim quando eu estivesse dormindo. E ninguém tava nem aí pra mim. Mas eu decidi me posicionar, eu decidi mudar, porque eu não queria mais viver naquela vida de escassez. Eu não queria viver mais histórias de traição, de idolatria, de mentira, de discórdia. Eu decidi me posicionar e mudar. E hoje eu vivo em um lugar que eu jamais imaginei. Hoje eu ando em lugares e piso em lugares e estou com pessoas que eu jamais imaginei estar. Por quê? Porque eu decidi não cometer os erros que os meus pais cometeram. Então, meu irmão e minha irmã, se você se identifica com isso, se você parar para identificar, para analisar e leia 1 Samuel 11, de 11 a 13. Medite nessa palavra. E se você identificar algo que está em desacordo, que está em desalinho, que está te bloqueando, quebre isso agora. Porque Jesus está te chamando. O Senhor, Ele quer tratar você, Ele quer mudar a sua história. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Já parou para imaginar que o privilégio é isso? O Senhor, Ele nos traz a verdade. Busquei a verdade e a verdade os libertará. Eu sou liberta e você também pode ser liberto. Então tome a decisão de mudar a sua história, de mudar a sua trajetória. E eu vou falar para você, não vai ser fácil. Haverão momentos em que você pensará em desistir, mas não desista, porque o Senhor estará contigo, seja no momento bom ou no momento ruim. Hoje eu estou aqui, viva, para contar o meu testemunho para você de que a mudança aconteceu na minha vida. E eu vivo as misericórdias, os milagres e as transformações do Senhor todos os dias.
Então, se você ainda não está nos caminhos do Senhor, eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus e tenha a sua vida e a da sua família transformada. Em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que Deus te abençoe.